Você já percebeu como o silêncio pesa quando a mente não descansa? Como o dia pode até começar, mas por dentro parece que algo ficou preso no ontem? Talvez você esteja vivendo normalmente, trabalhando, cuidando da casa, sorrindo quando precisa, mas por dentro existe um cansaço que não se explica. Um aperto no peito que aparece sem aviso. Uma sensação de que a vida virou um campo de batalha invisível. E a pergunta que ninguém ouve, mas que ecoa aí dentro, é simples e dura. Quando isso vai acabar? Quantas vezes você já pediu apenas um pouco de paz, não grandes respostas, não milagres barulhentos, apenas descanso para a alma? A verdade é que o coração humano aguenta muita coisa, mas ele cobra. Cobra quando você engole o choro, quando finge força, quando aprende a sobreviver em vez de viver. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, funcionando por fora, cansado por dentro. Não com barulho, não com espetáculo, mas com aquela paz que começa devagar, quase tímida, e vai ocupando os espaços que o medo dominava. Um novo tempo não chega gritando. Ele chega convencendo o coração a baixar a guarda. Talvez o que mais doa não seja o problema em si, mas o tempo que ele dura. A espera cansa mais do que a luta. Esperar por uma resposta, por uma mudança, por um sinal claro de que Deus ainda está cuidando de tudo. A mente começa a criar cenários, o coração começa a se proteger e aos poucos você vai se fechando. Você já percebeu como a angústia faz a gente encolher por dentro? Como ela rouba a leveza das coisas simples? Aquilo que antes te alegrava agora parece distante. O riso fica curto, a esperança cautelosa. E mesmo orando, parece que as palavras não passam do teto. Mas há uma verdade que precisa ser dita com calma. O silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes é preparo. A palavra diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Paz não é ausência de problemas, é presença de confiança. E confiança não nasce do nada, ela é construída no meio da espera. Talvez você esteja se perguntando se ainda aguenta mais um dia assim. Talvez esteja tentando ser forte para não desmoronar. Mas Deus não exige força que você não tem. Ele oferece descanso para a alma cansada. O medo que você sente, essa sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento, não define o fim da sua história. Ela apenas revela que você chegou no limite humano. E é exatamente aí que o cuidado divino começa a se manifestar de forma mais profunda. Não ignore esse peso, mas também não permita que ele te convença de que tudo vai permanecer assim. Um novo tempo de paz começa quando você para de lutar sozinho e permite ser cuidado. Existe uma dor silenciosa que poucos percebem, a dor de continuar mesmo sem vontade, de levantar da cama quando tudo em você pede para ficar, de seguir em frente carregando dúvidas que ninguém vê. Essa dor não faz barulho, mas desgasta. Ela vai minando a fé, vai enfraquecendo a confiança, vai deixando o coração em alerta constante. Talvez você esteja vivendo com o pensamento de que precisa dar conta de tudo, que não pode falhar, que não pode parar. Mas quem foi que disse isso a você? Quem colocou esse peso nos seus ombros? Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Alívio não é promessa distante, é convite imediato. A paz que está chegando não exige perfeição, exige entrega. Entrega do controle, entrega das expectativas frustradas, entrega da necessidade de entender tudo agora. A ansiedade costuma nascer do desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. E quanto mais você tenta segurar, mais cansado fica. Deus não te chama para entender todos os caminhos. Ele te chama para confiar nele enquanto caminha.
Talvez você tenha medo de se decepcionar de novo, medo de esperar e nada mudar. Esse medo é compreensível, mas ele não pode ser o guia da sua vida. A paz verdadeira começa quando você aceita que nem tudo depende de você. E essa aceitação não é desistência, é maturidade espiritual. Aos poucos, o coração aprende a descansar, mesmo sem todas as respostas. E é assim que um novo tempo começa a se formar por dentro, antes de aparecer por fora. Você já percebeu como a dúvida costuma falar mais alto quando estamos cansados? Ela sussurra perguntas difíceis, coloca em xeque promessas antigas, faz você questionar se realmente vale a pena continuar acreditando. A dúvida não chega gritando, ela chega de mansinho, se misturando com o cansaço, com as frustrações acumuladas, com as orações aparentemente não respondidas. E de repente, você se pega pensando coisas que nunca imaginou pensar. Mas a fé não é ausência de dúvida, é decisão de confiar apesar dela. O Salmo diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." Salmos 42:5. Repare que o salmista não nega a perturbação, ele conversa com ela. Ele reconhece o abatimento, mas não se entrega a ele. Talvez você precise fazer o mesmo hoje. Olhar para dentro e nomear o que sente, sem culpa, sem vergonha. Angústia, medo, insegurança, desânimo. Tudo isso pode ser levado a Deus com sinceridade. A paz que está chegando não exige que você esconda suas fraquezas. Ela se manifesta justamente quando você é verdadeiro. Existe descanso em parar de fingir força. Existe alívio em admitir que você não está bem. Deus não se afasta da sua dor, ele se aproxima. E quanto mais você permite essa aproximação, mais o coração começa a desacelerar. Não é algo instantâneo, é um processo. Um processo onde a confiança vai sendo restaurada, onde a esperança vai voltando aos poucos, onde o peso começa a diminuir. A dúvida perde força quando a presença de Deus se torna mais real do que o medo. Muitas vezes, o que impede a paz não é o problema atual, mas as feridas antigas que nunca cicatrizaram direito. Experiências que deixaram marcas, palavras que machucaram, situações que quebraram expectativas. Você segue em frente, mas leva tudo isso consigo. E sem perceber, passa a se defender da vida, das pessoas, até de Deus. O coração cria muros para não sofrer de novo. Mas muros que protegem também isolam. E isolamento gera mais angústia. A palavra diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Salmos 34:18. Deus não se aproxima das máscaras. Ele se aproxima do coração ferido. Talvez você tenha se fechado porque precisou sobreviver. Mas agora, para viver em paz, será necessário confiar novamente. Isso dá medo, dá insegurança, dá vontade de desistir antes de tentar. Mas a paz que Deus oferece não é frágil como as promessas humanas. Ela não depende das circunstâncias, nem do comportamento das pessoas. Ela nasce da certeza de que você não está sozinho. Aos poucos, quando você permite que Deus toque nessas áreas sensíveis, algo começa a mudar. Não é que o passado desaparece, mas ele perde o poder de controlar o presente. A ferida deixa de doer o tempo todo. O coração começa a respirar com mais liberdade. E você percebe que um novo tempo não significa esquecer tudo, mas aprender a viver sem carregar tanto peso. Essa leveza não vem do nada, ela é construída na presença de Deus dia após dia. Talvez você esteja se sentindo emocionalmente cansado, como se estivesse sempre em estado de alerta. A mente não desliga, o corpo até descansa, mas o coração permanece tenso. Isso é mais comum do que parece. Viver sob pressão constante, preocupações financeiras, conflitos familiares, expectativas não atendidas, tudo isso vai se acumulando. E quando a paz some, a vida vira apenas sobrevivência. Mas a Escritura nos lembra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
1 Pedro 5:7. Lançar não é guardar, não é administrar, é entregar. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho por muito tempo. Talvez tenha acreditado que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Mas a verdadeira força espiritual está em reconhecer limites. Deus não te chama para carregar fardos que não são seus. Ele te chama para confiar no cuidado dele. E quando essa confiança começa a crescer, a ansiedade perde espaço. Não de uma vez, mas gradualmente. O coração aprende a descansar, mesmo quando nem tudo está resolvido. Essa é a paz que está chegando. Uma paz que não depende do controle total da situação, mas da certeza de que Deus está no controle. E essa certeza muda tudo. Muda a forma como você reage, como você pensa, como você sente. O desânimo começa a dar lugar a uma esperança cautelosa, mas real. E mesmo nos dias difíceis, você percebe que algo dentro de você está mais firme. Existe um momento em que a alma pede silêncio, não ausência de som, mas silêncio interior. Silêncio da culpa, silêncio da cobrança, silêncio do medo constante de errar. Talvez você esteja cansado de se sentir insuficiente, de achar que nunca é o bastante, nem para os outros, nem para você mesmo. Essa sensação corrói a paz. Mas Deus não trabalha com comparação. Ele trabalha com propósito. A palavra diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmos 138:8. Isso significa que sua vida não está fora de controle, mesmo quando parece confusa. A paz que está chegando não exige que você se torne alguém diferente. Ela revela quem você sempre foi em Deus. Aos poucos, quando essa verdade vai entrando no coração, a autocrítica diminui, a culpa perde força, você começa a se tratar com mais misericórdia. E isso não é acomodação, é cura. A cura de quem entendeu que não precisa provar valor o tempo todo, que não precisa carregar o mundo nas costas. Essa compreensão traz descanso, traz alívio, traz um novo ritmo para a vida. Um ritmo onde a paz não é exceção, mas fundamento. Onde os problemas existem, mas não dominam. Onde o medo aparece, mas não governa. Esse novo tempo começa dentro, ajustando a forma como você se vê e como você se relaciona com Deus. Talvez você esteja num ponto em que a esperança parece frágil demais para ser celebrada. Você até acredita, mas com cuidado, com receio de se machucar. Isso é compreensível. A decepção ensina a ser cauteloso. Mas a fé não se alimenta do passado, ela se constrói no presente. A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Certeza não significa ausência de medo, significa a decisão de confiar apesar dele. A paz que está chegando não ignora suas experiências passadas, mas não permite que elas definam seu futuro. Aos poucos, você começa a perceber sinais sutis de mudança. Um pensamento mais leve, uma noite de sono melhor, uma oração mais sincera. Coisas simples, mas profundas. Deus costuma trabalhar assim, no detalhe, no silêncio, no processo. E quando você menos espera, percebe que não está mais tão pesado, que o coração não está mais tão apertado, que existe espaço para respirar. Esse é o começo de um novo tempo. Não é mágico, não é instantâneo, mas é real. E ele continua se desenvolvendo dia após dia, conforme você permite que a presença de Deus conduza seus passos. Há momentos em que tudo o que a gente precisa é sentir que não está sozinho nessa caminhada, que alguém vê a nossa dor, entende o nosso cansaço e mesmo assim permanece. Deus faz isso de forma constante, mesmo quando não percebemos. A palavra afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. A presença de Deus não elimina o vale, mas muda a experiência de atravessá-lo. A paz que está chegando não promete uma vida sem desafios, mas uma vida acompanhada.
E isso faz toda a diferença. Quando você entende que não caminha sozinho, o medo diminui. A angústia perde força, o desânimo encontra resistência. Você começa a perceber que pode continuar, mesmo cansado, porque não depende apenas da sua força. Esse entendimento traz descanso, traz segurança, e aos poucos o coração vai se abrindo novamente para confiar, para esperar, para viver com mais leveza. Talvez você esteja cansado de ouvir que vai passar, porque já ouviu isso antes e a dor permaneceu. Mas existe uma diferença entre frases humanas e promessas divinas. Deus não minimiza sua dor, Ele caminha com você através dela. A paz que está chegando não é negação do sofrimento, é sustentação no meio dele. A Escritura diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30:5. A noite não define o fim da história, ela apenas antecede um novo amanhecer. Mesmo que agora tudo pareça escuro, existe um processo acontecendo. Algo está sendo alinhado, fortalecido, preparado, e mesmo que você não veja, isso não significa que não esteja acontecendo. Deus trabalha no invisível, e esse trabalho, embora silencioso, é profundo. Ele alcança áreas que você nem sabia que precisavam de cura. Ele ajusta pensamentos, restaura emoções, fortalece a fé, e quando você menos espera, percebe que já não reage como antes. Que algo mudou, que a paz começou a ocupar espaços antigos de medo. Existe um convite sendo feito ao seu coração neste momento: desacelerar, parar de lutar contra tudo, respirar, confiar. A paz que está chegando não exige pressa, ela exige entrega. Entrega do que você não pode controlar. Entrega do que te machucou, entrega do que te cansa. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Entregar não é desistir, é confiar que Deus sabe conduzir melhor do que nós. E essa confiança traz descanso, traz alívio, traz esperança. Mesmo que ainda existam perguntas sem resposta, o coração começa a se sentir seguro, e essa segurança é o solo onde a paz cresce. Um novo tempo não chega de uma vez, ele se constrói passo a passo dentro de você, enquanto você aprende a confiar de novo, a descansar de novo, a viver de novo. Talvez agora você consiga perceber que algo dentro de você está sendo tocado. Não é emoção passageira, é um chamado para um lugar mais tranquilo, um lugar onde a alma pode repousar, onde o coração não precisa estar sempre em defesa. Esse lugar existe, ele não é distante, não é inacessível. Ele começa quando você permite que Deus seja Deus na sua vida. Quando você solta o controle, quando você aceita o cuidado, quando você confia mesmo sem entender tudo. A paz que está chegando não é frágil, ela é firme. Ela não depende do cenário, ela depende da presença. E essa presença está disponível agora. Mesmo que você ainda sinta medo, mesmo que ainda exista dor, mesmo que ainda haja dúvidas, nada disso impede Deus de agir. Pelo contrário, é nesse cenário que Ele mais se manifesta. E esse novo tempo continua se desenhando, suavemente, profundamente, enquanto o coração aprende a descansar novamente. À medida que esse novo tempo vai se formando, é comum sentir uma mistura estranha de alívio e receio. Alívio porque algo começa a acalmar por dentro. Receio porque você já foi ferido antes quando acreditou demais. O coração aprende a ser cauteloso depois da dor. Mas Deus não trabalha quebrando o que já está sensível. Ele trabalha fortalecendo com cuidado. A paz que se aproxima não chega para te deixar vulnerável ao sofrimento novamente. Ela chega para te dar estrutura interior. Estrutura para lidar com o que vier sem perder a essência. A Bíblia diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmos 18:2. Rocha não é ausência de vento,
é firmeza no meio da tempestade. Talvez você esteja começando a perceber que não precisa mais reagir com desespero a cada dificuldade. Algo em você começa a responder de forma diferente. Menos ansiedade, menos impulso, mais silêncio interior. Esse silêncio não é vazio, é descanso. É sinal de que o coração está aprendendo a confiar novamente. Mesmo que ainda existam dias difíceis, você já não se sente completamente perdido neles. Existe uma âncora invisível segurando você. E essa âncora é a presença constante de Deus, sustentando seus pensamentos, alinhando suas emoções, trazendo clareza onde antes só havia confusão. Esse processo é delicado, profundo e real. Em muitos momentos, você pode se perguntar por que precisou passar por tanto, por que a dor demorou tanto a passar, por que as respostas não vieram quando você mais precisava. Essas perguntas não são falta de fé, são sinais de alguém que está tentando compreender a própria história. Mas a paz que está chegando não exige que você tenha todas as explicações agora. Ela te convida a confiar no caráter de Deus, mesmo quando os caminhos não fazem sentido. A palavra afirma: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. Isso não é distanciamento, é cuidado. Deus vê o que você não vê, entende o que você ainda não consegue entender. E enquanto você caminha com perguntas, Ele caminha com respostas que serão reveladas no tempo certo. Aos poucos, essa compreensão traz descanso. Você percebe que não precisa carregar o peso de entender tudo, que pode viver um dia de cada vez, que pode respirar sem culpa. Esse entendimento muda a forma como você encara o futuro. O medo deixa de ser protagonista e a confiança começa a ocupar mais espaço. E assim, a paz vai se consolidando, não como emoção passageira, mas como estado interior. Talvez você tenha vivido tanto tempo em modo de sobrevivência que esqueceu como é viver com leveza. Quando o coração se acostuma com a tensão, a paz parece estranha no começo, quase desconfortável. Mas esse novo tempo não vem para te tirar do eixo, vem para te alinhar com quem você realmente é em Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Verdade liberta, porque tira o peso da mentira de que você precisa ser forte o tempo todo. Liberta da ideia de que você só é valioso quando dá conta de tudo. Aos poucos, você começa a se permitir descansar sem culpa, a sorrir sem medo, a confiar sem tanta desconfiança. Isso não apaga o passado, mas redefine o presente. O coração começa a entender que não precisa estar sempre em alerta, que pode baixar as defesas, que pode ser cuidado. E esse cuidado não vem de pessoas perfeitas ou situações ideais. Vem da presença fiel de Deus, que permanece mesmo quando tudo muda. Esse entendimento transforma a forma como você vive, sente e se relaciona com o mundo. Existe algo profundamente curador em saber que você não precisa mais lutar sozinho, que não precisa carregar dores que não foram feitas para você suportar sem ajuda. A paz que está chegando traz essa consciência. Você não está abandonado. A palavra diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Essa promessa não depende do seu desempenho espiritual. Depende do caráter de Deus. Mesmo nos dias em que a fé parece pequena, Ele permanece. Mesmo quando você se sente fraco, Ele sustenta. Essa constância traz segurança, e segurança gera paz. Aos poucos, o coração vai se estabilizando. As emoções deixam de ser uma montanha russa. Você começa a se sentir mais inteiro, mais presente, mais consciente do agora. O passado perde força, o futuro deixa de ser ameaçador. Existe um equilíbrio sendo restaurado dentro de você. Um equilíbrio que não vem de fora, mas de dentro. E esse equilíbrio é fruto de um relacionamento vivo com Deus.
que cuida, orienta e fortalece em silêncio. Agora, se você puder, desacelere por um instante. Não continue ouvindo isso como apenas mais um conteúdo. Permita que esse momento seja um encontro. Talvez você esteja aí com o coração cansado, a mente cheia, ou apenas sentindo que precisa de algo mais profundo do que palavras comuns. Então eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Ore comigo agora. Não importa onde você esteja, não importa como você está se sentindo. Apenas esteja presente. Se puder, feche os olhos. Se não puder, apenas concentre seu coração. Este é um momento entre você e Deus, um espaço seguro onde a alma pode respirar e a paz pode começar a se estabelecer de forma mais profunda. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Tu conheces cada coração que está ouvindo esta oração. Tu sabes exatamente onde dói, onde cansa, onde a esperança ficou frágil. Tu vês o medo escondido, a angústia silenciosa, o desânimo que ninguém percebe. Pai, nós te pedimos, vem com a Tua paz. Não uma paz superficial, mas aquela paz que excede todo entendimento. Acalma a mente inquieta, fortalece o coração cansado, traz descanso para essa alma que lutou por tanto tempo. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve medo, derrama segurança. Onde houve dor, libera cura. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a descansar, mesmo quando ainda existem desafios. Renova as forças, restaura a esperança, sustenta aqueles que estão no limite. Que o Teu Espírito envolva cada pessoa agora, trazendo consolo, direção e uma certeza profunda de que um novo tempo de paz já começou. Nós entregamos o controle, entregamos o peso, entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que Tu cuidas de nós. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, não guarde isso só para si. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sente agora, ou simplesmente escreva: eu recebo essa paz. Isso é um ato de fé. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam de descanso para a alma. Compartilhe com alguém que você sabe que está passando por dias difíceis. E continue aqui no canal, porque essa caminhada de cura, fortalecimento e paz interior está apenas começando.